Bom dia, povo abençoado. Vamos para mais um estudo então, né? Jó, capítulo 21 ao capítulo 24. Agora Jó descreve a prosperidade dos perversos. E ele fala, escuta mais um pouco a minha defesa, e depois vocês podem zombar. Ou seja, Jó virou um objeto de zombaria. Ele fala, olhem para mim e pasmem. Só de pensar nisso eu ponho a mão na minha boca. Olha a situação que eu me encontro. Ele fala, muitos perversos passam um dia em prosperidade e descem em paz à sepultura. Nós não podemos olhar com esses olhos, porque Jesus falou que o sol nasce sobre justos e injustos, mas haverá o dia do juízo, o dia em que esses terão que acertar suas contas. Políticos corruptos, bandidos, pastores ladrões, avarentos, mentirosos, terão que ajustar contas com o juiz de toda a terra. Então Jó fala para os seus amigos, há muitos ímpios que prosperam, há muitas pessoas ruins que têm as coisas aqui nessa terra. Jesus conta uma parábola de um rico que tinha tudo aqui e um pobre que não tinha nada. E lá na glória o pobre tinha tudo e o rico no inferno clamava para que se aquele pobre pudesse molhar a boca, o dedo na água e molhar na sua boca. Presta atenção, alguém criou o universo. E nesse dia 21 aconteceu um alinhamento planetário, do qual os planetas entraram em alinhamento. Diz que é um fenômeno que só acontece em 180 milhões de anos. Algo está acontecendo, Deus está falando algo, Deus está mandando sinais, o Criador do universo, aquele que consegue alinhar todos os planetas, que controla todas as coisas, ele vive, ele reina e ele vai voltar. Seja uma pessoa boa, não olhe a prosperidade dos ímpios, dos outros, porque eles vão definhar como a erva e vão para o juízo eterno, vão para o lago de fogo, vão para o juízo de Deus. E Jó fala, passam os perversos os dias em prosperidade. E por que eu faço oração a Deus? Não é assim que você olha se tem Deus ou não. Ele fala, longe de mim o conselho dos perversos. Eu não quero conselho de perversos. Fala aí, depois da morte, o que interessa? O que ele tem ou deixou de ter, porque tudo vai ficar aqui. E é interessante, 1 Timóteo 6,6. Paulo fala o seguinte, né? Que grande fonte de piedade, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo e coisa nenhuma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. E ele fala, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências perniciosas, que afogam os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz, tu, porém, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a constância, o amor. Então Jó está falando que a prosperidade dos perversos. Mas depois que eles descem à sepultura, nada mais adianta. Ele fala, tanto o próspero quanto o não próspero vão descer à sepultura e os vermes vão comer. Mas haverá um julgamento. Ele termina falando da resposta de vocês. Só falam contra mim falsidade e mais falsidade. E agora ele faz descendente do príncipe Temã de Ismael, como continua acusando Jó de grandes pecados. Ou seja, não cessaram de acusar Jó em nenhum minuto, mesmo vendo o sofrimento do qual ele se encontrava. Começa falando, será porventura o homem de algum proveito a Deus? Fala, por um acaso não é grande a tua malícia e grande as suas iniquidades? Fala que aos pobres mandaste sem comida e aos nus não deste roupa, mandaram eles nus para casa. Ou seja, Jó, você é um homem mau. Olha só o que esse homem está falando.
grandes pecados. Jó, você não amparou o pobre, a viúva, o necessitado. Você é uma pessoa iníqua, pratica iniquidade. Não deu água de beber ao cansado e nem pão ao faminto. Não amparou a viúva e o órfão, despediu eles de mãos vazias. Por isso, Jó, você está cercado de laço, e por isso as trevas te cobrem. Porque você é ruim, é perverso, é mau. Você já pensou o que esse homem está falando? Esse homem está falando de Jó, um homem que o próprio Deus diz que é justo, íntegro e reto. Nós não podemos julgar as pessoas. O nosso chamado não é ser juiz. A Bíblia diz que se você usar de misericórdia, você alcançará misericórdia. Se você não julgar, você não vai ser julgado. E olha o que esses homens estão falando, estão fazendo com o homem completamente quebrado, completamente destruído, completamente precisando ser amparado, cuidado, mas pelo contrário. O que sobra para Jó é somente acusação, cada vez a acusação piorando mais e mais. Verso 23, ele aconselha Jó, fala: se converteres ao Todo-Poderoso, quem sabe vai restabelecer você, né? A sua sorte vai ser restabelecida. Agora ele é acusado de não ser convertido a Deus ou não crer em Deus, né? Resumindo, você é um homem ímpio, mau, que não amparou pobre, viúvo e necessitado. Quem sabe se convertendo, Deus te ajuda. Porque Deus vai salvar o humilde e o puro de mão e o limpo de coração. E pelo visto, né, o amigo de Jó não vê que Jó é dessa forma. E Jó agora responde: se eu pudesse achar Deus, se eu pudesse apresentar diante de Deus e falar a minha causa para ele, iria até o seu tribunal, encheria minha boca de argumento. Quem me dera se eu pudesse encontrá-lo e falar com ele. No verso 11 ele fala: os mandamentos de Deus, nunca desviei deles. Nunca apartei dos seus mandamentos, meus pés nunca desviaram para o mal. Ou seja, eu sou uma pessoa correta, eu cumpri, eu obedeci, eu segui a Deus. Eu creio nele, eu sigo ele, meus pés nunca apressaram para o mal, eu guardo os seus mandamentos. Pudesse chegar até Deus e expor ele a minha causa. Expor a ele a minha luta, a minha dificuldade. Fala: por isso eu me perturbo diante dele. Tenho grande temor de Deus. Como gostaria de expor a ele a minha causa. Ele fala: Deus é que me fez desmaiar o coração. E é ele que tem feito isso comigo. Mas eu gostaria, Jó termina o capítulo falando que gostaria, né? Durante esse capítulo, encontrar com Deus e poder expor a causa, que ele não foi um homem ruim, que ele era uma pessoa que cumpria os mandamentos de Deus, que ajudava, que amparava, que não era como o amigo da onça dele havia o acusado. Ele continua falando no capítulo 24, e os que roubam as redes, que mudam os marcos, e as pessoas ruins que não acontecem nada com elas. Ou seja, Jó começa a criar um sentimento de revolta, devido à acusação dos seus amigos, direto em cima dele. Ele agora começa a se revoltar, falando: os homens ímpios, os homens maus, não acontece nada com eles. Tiram dos caminhos o necessitado, que rouba o boi, que rouba a casa do próximo. Nada acontece com eles. Ele começa a falar dessas pessoas más, que não conhecem a luz, que pervertem o caminho do órfão, da viúva, o direito das pessoas, que roubam o boi. E ele não entende o motivo dele estar passando tudo aquilo. Por que todas essas coisas acometeram sobre ele? Se ele era a pessoa, à vista dele, uma pessoa boa, e não é só à vista dele, o próprio Deus chamou ele de homem íntegro, justo e reto. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que não transgride lei, é uma pessoa boa, uma pessoa reta que anda em retidão, que não aceita suborno, que não é mentiroso, que ampara. Jó, ele falou: em tudo isso eu andei, agora eu vejo o perverso sendo próspero e eu nessa situação. E agora nesse capítulo ele começa a ter um pouco de revolta no seu coração.
E ele começa a falar da prosperidade dos ímpios, dos homens maus, e que nada acontece com eles, e que ele não é assim, que ele teme a Deus, ele tem temor de Deus, quanto mais vendo o que está acontecendo com ele, mais temor ele tem de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e hoje muitos não têm o temor de Deus, muitos não estão nem aí para Deus, tomam ceia de qualquer jeito, voltaram a beber, voltaram às práticas mundanas, estão separando, casando de novo, não perdoam, não oram mais, não buscam ouvir a Deus sobre a situação que estão vivendo no seu matrimônio, na sua vida, não praticam o perdão, a bondade, a misericórdia. Presta atenção no que você está lendo, ouvindo, porque Deus, ele é reto juiz. E mesmo parecendo que os ímpios, os perversos estão bem, eles terão que comparecer diante do juiz de toda a terra. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, diz que todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Em Apocalipse capítulo 20, você vai ver lá que há um julgamento, os que morreram vão ter que levantar e vão ter que comparecer diante do tribunal de Deus. Isso é muito importante. O fruto da sua boca e as suas boas obras, elas vão te acompanhar e você será julgado por aquilo que você tiver feito através do corpo, pelas suas escolhas e pelas palavras da sua boca. Por isso não julgue, não sejais julgados. Perdoai, sereis perdoados. Seja misericordioso e alcançará a misericórdia da parte de Deus. Então agora, no sentimento de revolta, ele fala que as pessoas más, prósperas, descem em paz à sepultura, e que Deus não está fazendo nada com eles. A rebelião, a revolta, ela não traz nada. Nós temos que entender que Deus não perdeu o controle na nossa vida. Jesus falou em Mateus 10 que todos os fios da nossa cabeça estão contados. Então, na minha vida, eu parei de perguntar o porquê. Eu pergunto para quê. E eu sei que o para quê é para que eu seja uma pessoa melhor e possa ajudar o meu semelhante. Eu já fiz 43 cirurgias. Fiquei viúvo. Eu perdi uma filha, tem 4 anos, vai fazer 4 anos que Deus levou a minha única filha. Eu não sou Jó, mas eu sei que já passei muitas coisas. E todas as coisas que eu passei me aproximam mais de Deus, me põem mais temente a Deus. E crendo que essa vida aqui é muito rápida. E você que faz esse estudo, creia, é muito rápido. E hoje eu posso socorrer quem ficar viúvo, eu posso socorrer quem perdeu um filho. Porque diante do meu sofrimento, da minha luta, eu posso ajudar outra pessoa que estiver passando a luta. Eu adquiri novo matrimônio depois de 2 anos de viuvez. E graças a Deus, vou fazer 16 anos do meu segundo casamento. Mas vai fazer 4 anos que o Senhor levou a minha filha. E eu louvo e bendigo o nome dele. A dor é muito grande, mas a certeza que não é até nunca mais, e sim até breve, que um dia nos encontraremos, não como pai e filha, mas como irmãos na glória. Essa certeza, ela alegra o nosso coração, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que todo aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. E brevemente, ele vai voltar e vai nos tirar daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pensa nisso, tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Te dê um dia abençoado em nome de Jesus.